Olá, querido aluno, querida aluna, aqui é a professora Andresa Bello. Nós estamos agora na gravação do nosso terceiro encontro, tá? Da disciplina de abordagem da educação infantil. Nós estamos aí estudando desde o nosso primeiro encontro ali sobre as leis, né, diretrizes e base da educação, direcionadas ali para a etapa da educação básica, da educação infantil, né, que é a educação infantil. Nós estudamos na semana passada ali sobre as diretrizes curriculares nacionais. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais, né, sobre aí a BNCC. Na semana passada eu cheguei a postar, né, um vídeo, né, complementar. Todas as aulas geralmente tem um vídeo complementar, é para assistir. São conteúdos que vão poder estar sendo cobrados aí também em prova. Com certeza vão estar te ajudando aí a se tornar um profissional melhor, tá? A BNCC, gente, é um documento extremamente importante. Por quê? A BNCC ela tem caráter de lei, então é obrigatório. Muitas das vezes as pessoas se perguntam, né? A gente vê aí questões de concurso perguntando se é opcional, a escola pode optar pela utilização dessa documentação chamada BNCC, né? Gente, não é opcional, é obrigatório. Isso significa dizer que todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, de todos os estados da nação brasileira, vão ter como uma base esse documento, tá? Esse documento, ele é muito importante, uma vez que a gente tem aí, né, o Plano Nacional de Educação, PNE, que sempre aí, né, num prazo aí determinado, eles ali redigem quais são os planos para a educação. E um dos objetivos da educação, tá? Que não é de hoje, né? Mas um dos nossos objetivos dentro da área da educação é tornar a educação de maneira mais igualitária. Por quê? Não é de hoje que nós percebemos que a educação ela não possui uma base igual, vamos dizer assim, uma base justa, que possa garantir que todos os cidadãos, né, todos os cidadãos que moram, né, dentro do Brasil, disponham do mesmo tipo aí de educação. A gente via uma diferença muito grande, por exemplo, entre os estados, onde um estado a criança tinha um desenvolvimento X, no outro estado um desenvolvimento Y. Às vezes, dentro de um mesmo estado era oferecido a crianças, por exemplo, de classes sociais diferentes, um tipo de educação também diferente. E isso se torna muito injusto, porque nós precisamos ali atender a formação de um sujeito cidadão, um sujeito brasileiro, capaz aí de viver em sociedade de maneira justa. E um dos meios de você garantir que haja justiça e igualdade é pela educação, tá? Então, a BNCC ela é muito importante. BNCC é uma sigla, né? Que sigla é essa? BNCC ela é Base Nacional Comum Curricular. É uma base, não significa que as escolas vão se limitar apenas a aplicar aquele conteúdo, mas ela não pode oferecer algo que seja inferior à base, porque a base é como se fosse o fundamento, é o essencial, né? Nacional, porque é válido para todas as nações. Comum, porque vai ser comum a todos os tipos de escola, sejam elas públicas ou privadas. E curricular, porque ela vai ter ali o assunto que vai ter em destaque aí é a questão dos currículos. O currículo nós já vimos que é o quê? A seleção de tudo aquilo que vai ocorrer na vida escolar do aluno, é a trajetória que o aluno vai percorrer, tá? Eu trouxe aqui essa imagem, eu vou tentar aumentar aqui pra gente poder visualizar melhor, tá? BNCC na educação infantil. O que seria aí a BNCC na educação infantil? A BNCC, ela define quais são as aprendizagens essenciais, quais são as aprendizagens que são básicas, que são fundamentais a todo o ser humano, todo brasileiro, né? E que não pode faltar. Que todos os alunos ali na educação básica têm o direito de adquirir. Lembrando que a educação é um direito, tá? Artigo 205 da nossa Constituição Federal vai dizer que a educação é um direito de todos. Então, todos vão ter esse direito a essa educação, e a BNCC ela vai definir quais seriam as aprendizagens que se tornam aí essenciais. Na educação infantil, a BNCC ela vai propor mudanças, mas ela não vai dispensar os documentos oficiais como muitos pensam.
Esse ponto aqui é importante, porque muitas pessoas pensam, isso também é questão aí de provas de concurso, muitas pessoas aí perguntam, né? Ah, agora que nós temos a BNCC, então as diretrizes curriculares vão ser abolidas, né? Os referenciais curriculares para educação infantil, ou então os parâmetros, de maneira alguma, tá? O parâmetro, ele não tem caráter de lei, tá? Mas as diretrizes, elas também são obrigatórias, assim como a BNCC. A BNCC, ela não veio para dispensar outros documentos, como, por exemplo, ali a Lei de Diretrizes e Bases. Não veio para dispensar, tá? Então, ela não dispensa, ela só tá ali para propor mudanças e definir quais seriam ali as aprendizagens essenciais para todos os alunos em cada etapa da educação básica, tá? Lembrando que como o módulo aqui, nós estamos abordando a educação infantil, nós estamos nos restringindo nesse momento a falar sobre a educação infantil. Mas a BNCC, ela vai abordar ali todas as etapas da educação básica. Lembrando que a educação básica, ela tem 3 finalidades, ditas ali na nossa LDB, dita também ali na nossa Constituição Federal e dita também ali no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a educação, né? Ela tem a finalidade ali de desenvolver plenamente o aluno, formação cidadã e preparação para o trabalho, para o mundo do trabalho. Então, a base, ela está alinhada às diretrizes curriculares, ela não vem anular as diretrizes curriculares. Até porque, mais uma vez, vou ressaltar, as diretrizes curriculares, elas são obrigatórias, tá? E tem aí a função de normatizar. Se é uma norma, ela funciona como lei. O funcionamento aí da educação infantil. Ela está orientada pelos princípios éticos, políticos, e aí a gente pode até complementar com o material que nós já vimos na semana passada, que as diretrizes, elas também são guiadas, né, por esses princípios que são éticos, políticos e os estéticos, tá? Que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e mais inclusiva. Vocês lembram que a gente perguntou, né? Na semana passada a gente trouxe ali falando sobre o que é a educação inclusiva? Pois é, por isso que é importante você entender que a educação inclusiva, ela não vai se restringir à modalidade, tá? Da educação especial. A educação, quando ela é inclusiva, é porque ela está alcançando todas as pessoas que estão aqui no território brasileiro. Sejam elas rica, pobre, alto, baixo, não tem isso. É para todos. É inclusivo, é democrático, é justo. Vai alcançar a todos, tá? A BNCC, ela vai orientar aí essas questões aqui que estão destacadas, que seriam aí a avaliação, a visão da criança, vai propor essas mudanças, né? Vai ressaltar a questão da interação e das brincadeiras. Temos muitas questões aí de provas que vão abordar exatamente sobre a questão da interação e das brincadeiras, dizendo que a cultura da criança, a cultura infantil, ela está diretamente relacionada às interações e às brincadeiras. Direito de aprendizagem, porque também é um direito da criança, lembrando aí, né, que a educação infantil já passou por muito preconceito em relação aí ao direito da aprendizagem, porque muitos ainda têm aquela visão apenas assistencialista, né? Campos da experiência, a gente vai ver ainda na nossa aula de hoje, que são 5 campos da experiência que a BNCC vai trazer pra gente, nós vamos ver cada uma delas, e os objetivos da aprendizagem e do desenvolvimento, tá? No nosso próximo slide, vamos trazer aqui, ó, educação infantil. Ela tem aí, a criança, ela tem 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são esses 6 direitos da aprendizagem e desenvolvimento? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses 6 direitos da criança, que são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, estão especificados na nossa apostila para facilitar o seu estudo, tá? E tem aqui esse gráfico que você pode também estar passando aí para o seu caderno, vai ser também maravilhoso na hora de você estar estudando. Não desfaça desses seus materiais, porque eles são riquíssimos e vão com certeza estar te auxiliando aí para você poder passar em um concurso, conseguir o seu emprego, ser um profissional aí com diferencial, ok? E são 5 campos da experiência. Quais são esses 5 campos da experiência? O eu, o outro, eu, nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas,
oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá ok? Isso tudo vai estar ali especificado na nossa BNCC. Dentro da nossa apostila, nós temos essa parte aí, que vai especificar quais são e o que são esses 6 direitos da aprendizagem. Então, segundo a Base Nacional Comum Curricular, são direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. O primeiro que nós vimos ali foi conviver. Conviver com outras crianças, conviver com outros adultos, em pequenos, em grandes grupos, né? A educação infantil é o momento que a criança tem esse direito e ela vai estar aprendendo a viver com outras crianças, com outros adultos, em pequenos grupos, em grupos grandes, utilizando ali diferentes linguagens, ampliando aí o conhecimento de si e do outro, sempre ressaltando a questão do respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Eu sempre costumo falar que a escola é o primeiro organismo assim, social diversificado que a criança vai ter. Porque muitas das vezes ali dentro da família, as pessoas possuem a cor de pele parecida, né? Porque ninguém é igual a ninguém. O cabelo parecido. A religião, geralmente, as pessoas na família possuem uma ou duas religiões, mas convivem ali harmonicamente. E quando essa criança ela vai para a escola, ela conhece pessoas que têm a cor de pele diferente, o cabelo é diferente, as pessoas são diferentes, de idades diferentes, praticantes de religiões diferentes. E a pessoa, essa criança, ela precisa aprender a ter respeito, tá? Em relação à cultura, a sua própria cultura, em relação à cultura das outras pessoas, bem como as diferenças, tá? Isso aí tem a ver com os princípios, né? Ético, estético e também aí político. Brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos com diferentes parceiros, crianças ou adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, tá? Brincar é um direito da criança, tá? Um direito que não pode ser negado à criança. Às vezes a pessoa esquece, né? Às vezes os profissionais da educação esquecem que a criança tem esse direito de brincar. Ela não vai só brincar, mas é um dos seus direitos. Participar. A criança tem o direito de participar ativamente com outros adultos, outras crianças, tanto no planejamento, tá, da gestão da escola, e isso mesmo, já na educação infantil, já a criança pode ser participante da gestão da escola, da gestão das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como, por exemplo, poder ali escolher as brincadeiras, escolher os materiais que vão ser utilizados, escolher de repente aí os ambientes que serão utilizados, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando, tá? Outro direito que a criança tem aí seria o direito de explorar. Explorar o quê, professora? Os movimentos, os gestos, os sons, as formas, as texturas, cores, palavras, emoções, transformações, histórias, relacionamentos. Tem várias coisas que a criança pode estar explorando. Tanto que uma sala, uma escola, né, um ambiente destinado ali à educação infantil, ele precisa estar ali, né, ser um ambiente que possa proporcionar essa questão ali da exploração da criança. Não pode ser que um ambiente monótono, né, monocromático. Enfim, tem que ter essa questão aí de estimular a criança, tá? Outro direito aí é a questão de se expressar, né? Se expressar como um sujeito dialógico. A criança precisa aprender e precisa ter esse direito aguçado, né? De ser criativo, sensível, de ter ali suas necessidades, suas emoções, suas dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens, tá? E conhecer-se. Nada melhor do que a educação infantil ali para a criança poder começar a conhecer a si próprio, né? Não é, de repente, ali no momento, assim, do banho, não é você só dar banho à criança, mas permitir que a criança se conheça para que ela possa aprender a tomar banho sozinho. No momento ali da refeição, não é você dar na boca da criança, né? É você ensinar a criança a ter essa autonomia, essa independência, de estar se conhecendo, tá? E também, tá? Não só na questão da higiene, que eu falei da higiene, mas também na questão da criança se pertencer como constituinte aí de uma identidade cultural, pessoal, um pertencimento local,
de comunidade, de sociedade, por aí vai, tá? Na nossa apostila, nós temos aí esse ponto que vai falar sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Nós já vimos que são 6 os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. E agora nós vamos falar sobre os objetivos, tá? Na educação infantil, as aprendizagens essenciais elas vão compreender tanto comportamentos quanto habilidades como conhecimentos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre comportamentos, habilidades e conhecimentos por outro nome. Nomes esses que são cobrados em prova. Então eu sugiro aí que você faça um tracinho na sua apostila, faça esse apontamento. Comportamento, habilidade e conhecimentos, nós temos aí as questões conceituais, atitudinais, não é verdade? E procedimentais, tá? Procedimentais são as habilidades, conceituais são ali a questão do conhecimento, né? Falei aqui, vamos ver se faltou algum. Habilidades, conhecimentos e comportamentos e os procedimentos que são elaborados, né? E atitudinais, que ficou faltando, né? Os que são ali os comportamentos que serão desenvolvidos. Quanto vivências que promovem as aprendizagens e desenvolvimento nos diversos campos de experiência. Sempre, gente, tomando as interações e a brincadeira. Você vai reparar que sempre a BNCC vai ressaltar a questão das interações e também aí das brincadeiras como eixos estruturantes. Quais são os eixos estruturantes da nossa BNCC? As interações e as brincadeiras, tá? Lembrando que são crianças. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivo de aprendizagem e também aí do desenvolvimento. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários, porque ali dentro da educação infantil, nós temos 2 divisões, de 0 a 3 anos, que é a pré-escola, né? Creche, perdão, de 0 a 3 anos a creche, e de 4 a 5 a pré-escola. Então, dentro desses grupos, vai ter crianças de idades diferentes e que vão demandar objetivos, experiências e práticas diferentes, né? Aí vai estar assim, ó, em 3 grupos por faixa etária, que corresponde aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e as características de desenvolvimento das crianças. Todavia, esses grupos, né, relacionados aí à questão da faixa etária, não pode ser tratado de uma característica rígida, né? Todavia, esses grupos não podem ser considerados de formas rígidas, já que há diferença de ritmo de aprendizagem e também no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica. Então, assim, a gente leva em consideração a idade, mas não pode ser de maneira rígida, porque a gente tem que levar em consideração as diferenças. Não existe uma regra, não existe ali uma forma, né, que vai dizer como o aluno deve ser. Quais são as orientações para o currículo, para os conteúdos? Nós temos também na nossa apostila esse ponto que fala sobre as orientações curriculares. As orientações curriculares, elas se subdividem conforme descrito a seguir. A gente vai ver quais são essas subdivisões, né? No entanto, assim como a gente vai ver isso nas outras etapas da educação básica, né? É importante ressaltar que elas se subdividem apenas para facilitar na hora da documentação, na hora do registro, na hora do planejamento. Mas no dia a dia, os currículos eles se misturam, né? O que é isso, professora? A gente tem ali, por exemplo, matemática, história, geografia, português. Só que no dia a dia, a gente aprende esses conhecimentos e no dia a dia a gente utiliza todos eles juntos e misturados, não é verdade? Mas por que então na escola a gente divide? Para facilitar a prática pedagógica. Então aqui a gente está falando assim, essas são as orientações curriculares. Mas é importante a gente lembrar que a gente não pode criar barreiras entre as disciplinas. E esses conhecimentos precisam estar ali se comunicando, tá? Então vai estar assim, ó. No entanto, é importante ressaltar que elas se subdividem apenas para facilitar a leitura do documento, no caso ali na BNCC, pois na educação infantil essa divisão se dissolve quando as crianças vivenciam no cotidiano experiências das mais diversas e que interagem os vários aspectos e conhecimentos de cada item abaixo. Aí nós temos ali o campo, né, demarcado ali na nossa BNCC, chamada linguagens, que vai trabalhar a questão oral e escrita, matemática, que vai estar englobando ali as questões sociais e naturais, corpo e movimento, linguagens artísticas, música, linguagens artísticas também. A gente vai ver ali a questão das linguagens artísticas, que é importante
Dentro desse segmento ali, salientar que, em se tratando da educação infantil, todos os conhecimentos tipicamente trabalhados com as crianças dentro dessa faixa etária, né, dentro ali da educação infantil, podem ser retrabalhados ao longo da educação infantil. Por que eles podem ser retrabalhados? Porque a percepção vai se modificando conforme a criança vai amadurecendo. Então, em outras palavras, podemos falar, por exemplo, de animais em todas as etapas da educação infantil. Podemos falar aí, por exemplo, de alimentação saudável, de respeito, de higiene, enfim, são coisas que nós podemos trabalhar ao longo de toda a educação infantil. Mas podemos avançar, por exemplo, já falou de uma certa forma ali, aquela turma já viu aquele assunto, você pode começar a avançar em alguns detalhes, trabalhando aí com a diferença. Qual a diferença, né, na questão etária? Nós temos os bebês, nós temos as crianças pequenas e nós temos as crianças que são chamadas de maiores. Então, nós temos essas três aí divisões: bebês, crianças pequenas e crianças maiores, tá? Os conhecimentos sobre animais, por exemplo, podem ser trabalhados a partir de diversas configurações e uma delas pode ser que algumas crianças do grupo convivem em casa, né? Com as crianças menores, podem ser exploradas aquelas características mais visíveis, como, por exemplo, o formato do corpo, se o corpo é coberto de penas, se é coberto de pelos, se tem 2 ou 4 pernas ou patas, né? Os sons que emitem e o que os animais comem, né? As crianças já começam a perceber essas diferenças. Observar e descrever os animais são um bom ponto de partida, chamando aí a atenção para as especificidades dos animais em questão, os animais que estão sendo abordados, né? À medida que a compreensão e o interesse dessas crianças, dos seus alunos forem se ampliando, você vai poder avançar no conhecimento a partir das contribuições que elas mesmas podem trazer, né? Por exemplo, tá? Podemos voltar a este assunto, ao assunto, vamos supor, de animais, quando essas crianças já estiverem maiores, abrindo possibilidades para comparações entre os mesmos tipos de animais, como eles aprendem a fazer, por exemplo, determinadas coisas. As características do local onde vivem, existe ali, né, os animais que vivem, né, ali na zona rural, enfim, existem os animais domésticos, reparando quais são ali as diferenças, tá? A classificação ali dos animais, eles se encontram, né, onde eles se encontram são pontos importantes na questão ali da conscientização, do conhecimento, da exploração das crianças. Dentro aí dessa sugestão, podemos também ressaltar possibilidades que dizem respeito às ciências, à linguagem oral e escrita, ao corpo e movimento, às linguagens artísticas e até mesmo aí a matemática, porque todas as coisas estão envolvidas dentro de um único tema que você vai propor, né? Ressalta-se assim a importância de se trabalhar esses conhecimentos, evoluindo a sua complexidade. Então, como que evolui a questão da complexidade? Você vai partir sempre das questões mais simples, evoluindo progressivamente com o aluno, né, paulativamente, à medida que o aluno for conhecendo, se mostrando ele favorável, ambientado, né, com as questões que você está propondo a ele, tá? Ressalta-se assim a importância aí, né, de trabalhar evoluindo, conforme aí as demandas, os interesses, o desenvolvimento, o crescimento das crianças, interagindo os conhecimentos que são tratados ao longo ali do ano letivo, de maneira a explorar de diversas formas e a partir de diferentes perspectivas com registro nas diversas linguagens, tá? Ressaltando aí os objetivos gerais de cada área do conhecimento e das linguagens, assim como observando e registrando a relação e utilização do conhecimento pela criança. E aproveitando os diversos momentos do dia para oferecer ricas oportunidades de aprendizagem e atividades que envolvam os temas trabalhados, oportunizando possibilidades de diversas experiências. Vocês vão reparar uma coisa interessante, que no dia a dia da escola, o próprio interesse das crianças acabam nos trazendo, assim, uma direção dos próximos planejamentos das nossas aulas, né? O aluno, querendo ou não, ele participa, e essa participação ela é muito importante também ali para o educador, né?
para o educador conseguir ali ter uma visão, o aluno ele traz informações diferentes, demonstra seus interesses, o seu conhecimento de mundo, tá? Então, aqui, só completando aqui a apostila, tá escrito assim: abaixo vão cair alguns exemplos que podem ser de grande interesse para as crianças, tanto aí na creche quanto na educação infantil, na pré-escola, que poderiam ser incrementados ao longo da educação infantil. Aí, isso não é uma lista exaustiva. Vocês vão ver uma lista aí de atividades na nossa apostila que vocês podem estar ali se espelhando, né? Para que vocês possam ter uma inspiração, para vocês saberem aí como que vocês podem estar trabalhando. Vocês podem também estar pesquisando, né, na internet, desde que você possa compreender todos os itens, todos os direitos que a criança tem. Os 6 direitos ali de aprendizagem e desenvolvimento, tá bom? Gente, esse aqui foi o finalzinho, tá? Da nossa aula, tá? O finalzinho aí da nossa apostila. Eu espero que vocês tenham, assim, produzido bastante. O assunto, ele é um assunto muito bom. E só um lembrete, né? Não esqueçam, hoje ainda, vocês precisam estar colocando lá na pasta referente aos trabalhos de conclusão de módulo o seu trabalho, tá? Não esqueça, hoje é o nosso terceiro encontro e a gente tinha combinado aí de você estar entregando para mim o seu trabalho de conclusão de módulo. Lembrando, o trabalho, gente, precisa ser anexado lá no post correto, que é o post de conclusão de módulo da professora Andresa Bello, que às vezes tem aluno que se confunde, acaba colocando numa outra pasta, tá? Pasta de outros professores ou de módulos que se passaram. Então, presta bastante atenção, tá? Semana que vem nós vamos ter aí nossa prova online. Então, só umas dicas que eu vou dar pra vocês. Eu percebi que alguns alunos estão tendo um pouco de dificuldade. Eu vou pedir para que vocês não deixem de assinar as listas de presença, tá? Das nossas aulas, porque a falta, ela é requisito aí para a presença, né? Requisito para aprovação. E a falta é um dos pontos que podem estar te reprovando, tá? Então, se o seu nomezinho não tiver lá assinado direitinho, não vai ter ali como ser contabilizado a sua presença, tá? Lembrando que todas as nossas atividades dentro da plataforma estão sendo aí arquivadas a título aí de controle, tá? No nosso próximo encontro, quando for ali a nossa prova online, na nossa listinha ali de presença, você vai colocar o seu nome completo, mais o seu endereço de e-mail. Não pode esquecer de colocar o seu nome completo, mais o endereço de e-mail. A prova, gente, ela só pode ser aberta uma única vez. Então, se por um acaso o seu aparelho, né, não sei se você vai fazer pelo celular, se vai fazer pelo computador, se estiver descarregando, coloca no carregador, porque se o computador desligar, aconteceu isso com alguns alunos, né? Você não vai poder mais abrir aquela prova. Então, prestem bastante atenção, tá? Façam ali as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem relativas, referentes aí aos nossos conteúdos, podem estar me procurando aqui no bate-papo da plataforma. Sempre mandem mensagem para mim dentro do post do dia, porque são muitos e-mails de muitos alunos. E eu dou sempre preferência de ficar ali, ó, plantada naquele post para eu dar preferência para vocês, né? Ficar ali de plantão, tá bom? Um grande beijo para vocês. Não deixem de assistir os nossos vídeos complementares e resolver os nossos questionários do dia, tá bom? Um grande beijo e uma boa prova no nosso próximo encontro.